Pronto, entrei. Você quer que grava já? Já tá gravando. Então, agora eu vou chamar a irmã Marcelina. Bom dia, irmã Marcelina. Tudo bem? Bom dia, irmã Maria. Tudo bem? Que saudade. Tudo bem, graças a Deus. Vamos Graças a orar. Deus estamos aqui, né? Vamos aí, né? Vamos orar. Querido Santo Deus, que estou diante do Senhor mais uma vez, de joelho, para te pedir, meu Pai, a proteção divina que vem dos altos do céu, meu Deus. Dai proteção a nós todos. Perdoe os meus pecados, meu Deus. Me ajuda a meus pedidos chegar até o trono do Senhor, meu Deus. Peço ao Senhor que tira meu neto lá daquele lugar. Eu estive visitando ele, está bem na aparência, meu Deus, mas está doido para sair de lá, dizer que lá não é lugar da ser humano ficar, não. Perdoa ele, meu Pai, tira de lá naquele lugar, meu Deus. Eu confio no Senhor, que o Senhor está protegendo ele, está abençoando ele lá, mas que vai chegar o dia que o Senhor vai tirar de lá, porque não chegou o dia ainda, na hora certa o Senhor vai tirar de lá. Eu creio na misericórdia do Senhor, meu Pai, que o Senhor vai fazer esse milagre para nós, meu Deus. Que ele não fez nada, meu, para estar naquele lugar, meu Deus. Tanto ele como tem muitos também que estão lá, nunca não fizeram nada, estão lá injustamente, meu Pai. Tem misericórdia daquele povo, meu Pai. Peço ao Senhor que cuide também, meu Deus, dos doentes nos hospitais, meu Deus. Cura e livra, meu Deus. Sara as doenças, meu Deus. As dores que as pessoas sentem, meu Deus. Peço a Deus também que esteja na direção das pessoas que vão fazer operar, meu Deus, ter operação, meu Deus. Proteja nós todos, meu Deus. Proteja a irmã Revanda, as irmãzinhas todas que estão aqui. Livre de todo mal, meu Pai. Livre nós desse fim do mundo, meu Deus do céu. Que Deus seja a nossa paz, a nossa bênção, meu Deus. Nossa vida, meu Deus. Proteja meus netos, minhas filhas, meus genros, meus maridos, meu irmão, minhas irmãs, meu Deus. Dai proteção a nós todos, meu Deus. Essas são as minhas orações. Que nossos pedidos, meu e das minhas irmãs, meus irmãos, chegue aos pés de Jesus, meu Deus. Que nós tenhamos esperança que nós vamos ter essa vitória um dia, meu Deus. Essas são a minha oração. Eu oro no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Com certeza, tua oração, irmã Marcelina, chegou como cheiro suave ao trono de Deus. Ele ouviu, entendeu. E nós dizemos amém. E a irmã medita no Salmo 28. E nós Amém. continuamos orando pela verdade do Rubens Alexandre. Nós temos que o Senhor já agiu. Muito pouco, né, para essa vitória conseguir. E a alegria Amém. de vocês vai ser grande. Em nome Amém. de Jesus, né? O Amém. Senhor, Ele não Verdade. deixa, Ele não manda nós, as nossas orações no momento certo, Ele age. No momento, às vezes, eles esperem, às vezes não, espere um pouco mais. E o caso do Rubens Alexandre, é só esperar, né? Que o Senhor está agindo. Amém, irmã? Glória a Deus. Amém, minha filha. Amém. Deus Muito abençoe obrigada. sua vida Amém. grandemente. Agora eu gostaria O de Senhor chamar a irmã Luciana. Se a irmã Luciana não estiver ouvindo, eu posso chamar a irmã Rita, depois ela faz o pedido e a oração dela. Rita Rios, Rita Matos Rios. Isso. Bom dia, irmãos. Irmãs e irmãos. Bom dia, irmã Rita. Deus, né? A graça do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo esteja com cada uma nessa madrugada, né? Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar e dizer que esperei confiantemente pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro.
Eu peço aos irmãos que continuem nas suas orações, orando pela minha família, pelo Eduardo, que é dependente químico, ele é um menino maravilhoso, aí, mas quando bebe, não é ele que fica. O inimigo acha brecha para entrar, e aí bebe, aí saiu do trabalho quinta-feira, e até hoje não voltou. Aí estava no, no, numa pousada em Feira de Santana, que ele está trabalhando em feira. E aí gasta o dinheiro todo com bebida, com jogo. E aí fica atribulado. Aí ontem à noite me ligou e ele vai para casa, vai para casa, vai para casa, e ele ficou conversando. Depois eu botei o celular para carregar e eu dormi. Ele disse: eu vou dormir, eu preciso dormir. Aí quando agora que eu acordei, 4 horas, eu vi, tinha mensagem dele. Aí, irmãos, dormi na rodoviária. Fui na rodoviária, eu tô mandando ir para casa. Tô mandando ir para casa. Então aí tava sem dinheiro já. Mandei o dinheiro do Uber, aí não sei mais. Então ore por ele para que Deus o liberte, porque o meu desejo é que ele seja liberto É das Eduardo, garras do irmão mal. dele? Eduardo? Eduardo, que ele seja Sim. liberto das garras do mal e ele se entregue a Cristo. O meu desejo é que ele se entregue a Cristo, seja convertido, que o Espírito Santo alcance, tanto o Ricardo quanto o Eduardo, enfim, todos esses jovens que vivem iludidos com as coisas mundanas, que Deus tenha misericórdia. Querido Deus, louvado, agradecido, exaltado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Senhor Deus, socorre-nos, clamamos pelos nossos filhos, não só eu, mas todos os irmãos que têm filhos, que não têm o temor de Deus, que não aceitam ainda a tua palavra, não aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador, não se esconde ainda debaixo das asas do Altíssimo, embora muitas vezes fala que é Deus mesmo, mas eles ainda não andam lado a lado com o Senhor. Então, por favor, Senhor, tenha misericórdia, envia o teu Espírito Santo para alcançá-los, Senhor, para libertá-los, resgatá-los das garras do inimigo, Senhor. Pai querido, abençoa todo esse grupo, abençoa a irmã Lissandra, a irmã Marisa e todas as que estão neste momento em oração, todas que estão, não só nesse grupo, mas em todos os grupos, Senhor, que o Senhor visite, que o teu Espírito Santo seja derramado na vida de cada um, filho teu, filha tua, de cada servo teu, Senhor. Por favor, nós clamamos pelo Espírito Santo nas nossas vidas, clamamos pela libertação dos nossos filhos, a libertação do nosso eu também, Senhor. Muitas vezes precisamos esmagar o nosso eu e deixar que o Senhor cresça e a gente diminua, meu Deus, por favor. Eu te imploro também pela saúde daqueles que estão doentes. Eu coloco neste momento no teu altar a vida de Ivanilza, da irmã Valdirene, que também vai fazer um tratamento de CA, Senhor. E muitos outros, Senhor, é uma imensidão de pessoas que estão passando por problemas de saúde, Deus, por favor. Mas nos ajuda, Senhor, a te buscar, a te adorar, a entregar nossa vida nas tuas mãos e saber que o Senhor é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que as dissolve os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo.
Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Brama nações, reino se abala, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor Deus está conosco. Deus já é o nosso refúgio. Ele diz, vinde e contemplai as obras do Senhor. E eu esqueci agora um pouco, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece, que a mente da gente falha. Mas o Senhor diz que o Senhor é o nosso refúgio. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, abençoa todos os irmãos. E eu te peço, Senhor, e confio no Senhor, que o Senhor vai libertar os meus filhos do álcool. O Senhor vai libertar os nossos filhos dos vícios, de todos os vícios. É só eles olhar para o Senhor e dar lugar. Por favor, Deus amado, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Com certeza, irmã Rita. A oração chegou como um cheiro suave ao trono de Deus e ouviu e atendeu. E nós dizemos amém. Eu vou orar pelo seu filho, porque eu sei como que isso não é fácil, mas através da oração e jejum, seu filho vai ser liberto em nome de Jesus. Eu Amém. Está falhando. Irmã Marisa está falhando. Eduardo, eles dois, Ricardo é menos, bebe, mas não é para beber. Não é para beber, mas Eduardo não pode estar tendo um gole de cerveja, que já emenda a bebida seca, tudo que aparecer pela frente. Então, ore por eles. Eu sei como que é, eu passei por isso já. Muito forte isso aí. Mas a bebida é algo assim que o jovem, qualquer um toma, né? Fora do controle. Né? Irmãs, Mas creia, irmã, que vai dar tudo certo. Em nome eu creio sim, eu creio no poder de Deus. Deus tem sido meu refúgio, né? Meu Deus tem sido minha fortaleza. Amém. Você Eu está quero chamar. falando, está fugindo. Está falhando, irmã Marisa. É isso mesmo que o Sidney falou. Uhum. Pior que eu não posso desligar, porque eu tenho que deixar para gravar aqui. É. Complicado. E eu não tô muito sim. A Alessandra falou para baixar o volume de um, não? Não, mas eu não tô, eu saí. Agora eu vou chamar então a irmã aqui, a irmã Luciana, e depois, aí a gente trata da irmã, e o irmão, se ele faz a oração, depois testemunho com todos que entrarem, tá bom, irmão Sidney? Porque eu acho que eu vou passar para a irmã aqui, ela precisa orar, a Luciana, ergue a mãozinha, e daí a gente já passa para testemunho. Tá falhando ainda? Muito. Tá Alessandra aqui. E a irmã pode orar, irmã Luciana, pode continuar aqui, que eu vou ver aqui. Eu quero agradecer a Deus, né, pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui. Agradecer pelo amor dele incondicional, por nos unirmos em oração uns pelos outros. Isso é bom e importante, a gente, de um modo, a gente está vendo já o resultado. As pessoas em que a gente está pedindo oração, a gente vê os resultados já, tô vendo os meus filhos. Isso me deixa muito feliz, muito alegre. Eu tenho certeza que Deus também está muito feliz com esse encontro. Eu quero pedir oração, como sempre, pelos meus filhos, Maico e Micael, pela Ellen e o Emerson, né? São 5, e a Laisa. A Laisa agora, para a honra e glória do Senhor, está em uma viagem para Goiânia com o pessoal do Desbravadores. Ela é secretária e ela é muito apaixonada nesse ministério. Qualquer coisa que falar desse ministério, ela chora, ela não gosta.
E a gente vê mesmo o Espírito Santo trabalhando firmemente no coração dela através desse ministério. É muito lindo o ministério. Para a honra e glória do Senhor, minha filha se agarrou a Cristo através desse ministério de uma forma muito, muito impressionante. Ela é muito envolvida, sabe? Ela gosta, ela ama. É algo que realmente a gente vê nos olhos dela, que quando não dá certo, ela começa a chorar. Quando não dá certo, ela ter ido, talvez, numa reunião. Nossa, é uma lamentação. Só Jesus. Isso é muito bonito. Eu sou muito feliz com isso pela minha filha. E eu creio que o nosso Deus também. E aí eu peço que as irmãs orem pelo Emerson, né? Ele tem 13 anos de idade. E essa fase é uma fase um pouco complicada, porque é a fase que pega exemplo de outros, né? E eu tenho, assim, eu sempre falo para ele não pegar exemplo dos outros irmãos mais velhos, que é o Maico e o Micael, que infelizmente estão fora do aprisco do Senhor. Mas aqui em casa eu sou um pouco rígida, no ponto de, mesmo fora do aprisco, mas não tem que fazer o que quer. E para a honra e glória do Senhor, eles ainda me atendem em algumas áreas, né? E peço também oração pelo meu marido, que também está à frente do trabalho do Senhor no diaconato, mas ainda é uma criança espiritual, que os irmãos orem por ele, porque às vezes a dificuldade do eu dele é complicado, né? Ele não, às vezes aflora, né? Mas a gente sabe que o trabalho do Espírito Santo não é de uma vez, né? É aos poucos. E que Deus seja louvado e que tudo que ele for fazer seja para honrar e glorificar o Senhor. Que ele ceda, né, para o Espírito Santo continuar trabalhando. E vamos orar, né? Senhor, meu Deus, eterno Pai, a minha oração agora, meu Deus, não é só pelos meus filhos, mas sim por todos os filhos, Senhor, que de uma forma, infelizmente, estão fora do teu aprisco alguns. E peço, Senhor, que o Senhor livre eles. Eu acho até complicado a gente recorrer e ir atrás, porque o filho pródigo não foi, o pai não foi atrás. Mas eu creio que ele orou muito por esse filho, porque ele retornou. Então, Deus, eu peço que o Senhor nos capacita a orar, continuar orando, e buscando, implorando e clamando pela volta dos nossos filhos ao teu aprisco, Senhor. Porque de repente, meu Deus, me deu um temor tão grande no coração ao lembrar que alguns vão estar dentro da cidade santa e outros fora, meu Deus, e eu tenho certeza que não é só amigos, mas também, Pai, parentes. A nossa parentela também corre risco, meu Deus. Então, Pai, por favor, nos capacita, Senhor, a clamar e a levar o teu evangelho, Senhor, a levar a mensagem, as 3 mensagens angelicais, Senhor. Por favor, Deus, não deixa a gente fraquejar, meu Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Esse dia eu tive um sonho. Nós estava todo mundo já preparado para fugir para as montanhas. Mas veio na minha mente, nesse sonho, meu pai, e meu pai não conhece. Meu pai está tão longe de mim, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Ajude os seus filhos, Pai, que estão levando a mensagem agora. Alcançar meu pai, chegar lá e falar essas verdades para ele. Por favor, Deus. E me capacite também, Senhor, a levar essas verdades para pessoas aqui que estão necessitadas, Deus, das tuas verdades, Senhor, para que conheçam, aceita, meu Deus, e seja guiado pelo teu Santo Espírito para viver essas verdades também, Senhor. E eu não espere, meu Deus, só as bênçãos para mim, mas que eu seja bênção também na vida das pessoas que estão ao redor de mim, Senhor. Eu sei, Deus, que esses sonhos que o Senhor manda é alerta, alertando que está muito perto. A gente já vê, Deus, o anticristo de uma forma tenebrosa, trabalhando aí já explícito, Senhor. O Senhor falou que quando o homem da iniquidade estivesse já manifesto, a apostasia se manifestar também. Oh Deus, tem misericórdia, Pai. Não deixe, Deus, a gente pensar que as coisas erradas pode
entrar dentro da igreja e ficar por isso mesmo, Pai. De jeito nenhum, Senhor. Que sejamos luz, Pai, dentro da igreja, que sejamos luz fora dela, Senhor. E é o que eu peço, Deus, por favor, tenha de misericórdia, Pai. Não deixe, Deus, que nós chore o último choro, nem a última lágrima, porque com certeza esse último choro e essa última lágrima só iria vir se alguns nossos parentelas estiver lá fora, Senhor, sendo consumido pelo fogo eterno, meu Pai, oh Deus. Toque no nosso coração, Senhor. Por favor, Deus, nos alerta todos os dias para que a gente esteja clamando, Pai, por cada um dos nossos também, nossos vizinhos e todos, Pai. É o que eu peço, Deus, continue nos iluminando cada um aqui, Senhor. É momento de clamor, é momento de coração rasgado diante de Ti. Então, Deus, por favor, nos ajude. Nos ajude a ter sempre esse desejo de estar Te buscando. E é o que eu peço, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Amém, irmã Luciana. Com certeza, a sua oração chegou como cheiro suave ao trono de Deus, ele ouviu e atendeu. Nós dizemos amém. A irmã pode meditar no Salmo 28, e Deus com certeza está ouvindo as suas orações. Amém? Amém. Eu estou com um pouquinho de dificuldade aqui com os aparelhos, e não é a internet está boa. Agora, não sei se está dando bastante interferência. Vocês estão me ouvindo? Você está no celular ou está no Facebook? Nos dois. Só que eu não posso sair do testemunho da irmã Maria, né? Tá bom, então eu posso tentar te ajudar aqui, então? Sim, você. Que agora a Então gente tá pode bom. já chamar a irmã Maria Regina da testemunho. Depois, algumas pessoas podem orar, né? E você continua aí também, tá bom? Todos aqui acho que já oraram, né? Ó, aqui está a irmã. Agora é o testemunho às 5, marcar testemunho da irmã e já é às 6, né? Então, chamar a irmã Maria Regina para o testemunho. Irmã Maria, falta ela só agora. Todos já oraram, pelo jeito aqui, né? Isso, Pronto, pelo que né, eu irmão? vi aqui já. Irmã Tá jóia. Regina. Eis-me aqui. Bom dia a todos, uma boa semana para todos nós. Então, irmãos, o meu testemunho não é ainda completo, mas será. É porque ontem eu ia contar a maravilha que o Senhor Deus fez lá no tribunal. Mas só que o tempo estava curto e Lisandra pediu para que eu estivesse falando hoje, contando hoje o poder de Deus na vida daqueles que oram. Amém, eu creio. Então, ele ainda não é completo, mas eu creio que vai ser completo. Está chegando o dia, eu sei que já está na agenda do Senhor anotado, para ele me entregar esse testemunho completo. Mas todos aqueles que me conhecem sabem que eu estou enfrentando uma luta muito grande com meu filho Rubens Alexandre. E essa luta, ela não vem de agora, ela vem já de bastante tempo. Mas só que agora essa luta ela se intensificou, porque depois que eu me tornei adventista, essa luta ela se intensificou na minha vida. E cada ano, cada dia, cada minuto tem sido uma luta. O inimigo ele tem me atacado ferozmente, mas eu odeio ele, eu já deixei isso bem declarado para ele, que eu odeio ele e amo meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. O inimigo, ele sempre fez de tudo para derrotar a minha fé, para que a minha fé viesse enfraquecer diante do Senhor, mas eu nunca permiti isso, porque eu sei a quem eu sirvo, a quem eu tenho crido, a quem eu espero. É o meu Senhor e meu Salvador Jesus Cristo. Então ele sempre usou
de artifícios que às vezes eu achava que eu não fosse aguentar. Mas cada momento o Senhor me dava vitória. Mas eu confesso para os irmãos que essa luta de agora com meu filho está sendo muito difícil, porque quando mexe com o filho é complicado demais. Todos nós que somos pais e mães sabemos que mexer com o filho da gente não é bom. E sempre o inimigo vinha mexendo com os meus filhos, mas não nessa proporção de agora. Mas o que acontece é o seguinte: a luta ela está sendo travada, está sendo cerrada, mas a cada momento eu estou diante do Senhor. Eu confesso para vocês que já tem 10 meses que eu não sei o que é ter um momento de tranquilidade assim na minha mente. Eu não sei o que é, porque é todo momento o meu filho lá naquela situação. E o que me deixa triste é que ele é inocente. Isso eu afirmo, é onde eu reivindico na presença do Senhor a inocência dele. E o tempo vai passando, eu vejo as coisas acontecendo, mas não naquela proporção que eu queria que acontecesse. Porque tudo é no tempo de Deus. Tudo é no tempo de Deus. E as coisas para ele têm acontecido muito rápido. Eu tenho visto isso. Essas audiências que têm saído, que saiu a primeira, que foi no dia 29 de maio do ano passado, ela aconteceu rápido. A prisão dele aconteceu rápido, tudo está acontecendo muito rápido. Mas no dia da audiência dele, a injustiça foi muito grande. Então eu entendi que essa injustiça ela precisava acontecer sim, porque o poder de Deus ele vai ser muito maior do que a injustiça. Tem coisas que a gente não consegue entender, mas somente pelo Espírito Santo nós podemos compreender. Então eu entendi e tenho entendido que a minha fé precisa ser aumentada a cada dia mais, embora eu esteja fraca demais no corpo, mas no espírito a minha fé, eu sinto que ela está forte, ela não vai esmorecer. Mas o que acontece? Houve as audiências, meu filho foi condenado a uma prisão injusta, e Deus no comando, Deus vendo todas as coisas e permitindo tudo. Por quê? Meu filho não quebrou a lei humana. A lei humana ele não quebrou ela em esfera nenhuma, mas ele quebrou a lei espiritual, a lei de Deus, a lei dos 10 mandamentos, das quais nós honramos. E para o conserto do meu filho com Deus, somente na esfera celestial, é onde está acontecendo agora. Meu filho está preso, e não é uma prisão física, é uma prisão espiritual, porque é um mundo espiritual na vida do meu filho, e não só na vida dele, mas na minha vida também, na vida de toda a minha família. E isso abrangeu a todos, até mesmo a igreja do Senhor Jesus, que somos nós. Porque para salvar uma alma, o Senhor mexe com todos. Então, nesses últimos dias, o Senhor Deus, ele silenciou para comigo. E ele só me deu apenas, até o dia de hoje, dois sonhos, e tem me dado a sua palavra, que foram apenas 2 capítulos e versículos, que ele me deu para mim, mas ele tem usado muitos irmãos para me fortalecer diante da palavra. E o que acontece? Ele ficou em silêncio completo para comigo, me dando apenas as 2 palavras. E aconteceu que no decorrer desse tempo, nós conseguimos chegar até o Tribunal de Justiça, que é a 2ª instância.
Eu só vou resumir porque o meu testemunho ele será completo quando a bênção maior chegar. Então, nós conseguimos chegar até o Tribunal de Justiça. Louvado seja Deus por isso. E a ansiedade foi muito porque nós queríamos que a audiência chegasse rápido. E eu orando ao Senhor, clamando ao Senhor, e os irmãos também. E a audiência chegou muito rápido, a ponto de o advogado dizer, gente, foi em tempo recorde. E aí houve o dia da audiência. Naquele dia, naquela semana, que foi na semana passada, eu estava muito ansiosa, parecia que eu ia infartar. A ansiedade era muito grande, porque dentro de mim havia um medo muito grande do meu Senhor falar não mais uma vez para mim. Como ele já tinha dito na primeira audiência, na primeira instância, ele disse o não, seu filho vai ficar preso, seu filho vai passar por isso. Eu não entendi, porque meu filho é inocente, Deus sabe que ele é inocente. Então esse medo ele cresceu muito dentro de mim, com medo do Senhor mais uma vez dizer não. E chegou o dia 4, meu Senhor, acho que eu nunca senti tanto medo, tanta aflição, tanta angústia como naquele dia. Só que o advogado queria que eu fosse, e eu não queria ir participar dessa audiência. Mas o Espírito falou para mim, você precisa estar lá, você precisa. Então eu fui, mas eu não queria ir sozinha, eu sabia que o Espírito estava comigo, eu queria ir sozinha. Aliás, eu não queria ir sozinha, eu queria ir com alguém. E comecei a orar a Deus, Senhor, manda alguém comigo. Então, um dia ou 2 antes, a minha irmã Rosemary, que faz parte dessa sala, me mandou uma mensagem falando que meu cunhado Cosme, esposo dela, queria ir. E perguntou se tinha vaga no carro. Eu falei assim, sim, tem. Mas eu disse para ela assim, Rose, eu queria que você fosse comigo também, queria que nós 3 fôssemos. E ficou combinado da gente ir. Só que na véspera à noite eu liguei para ela falando tudo certinho, como que a gente chegaria até lá e tal. Ela falou assim, Regina, o Cosminho não vai, porque ele lembrou que ele tem um compromisso em outra cidade, porque meu cunhado, ele é pedreiro, e ele tem uma firma de trabalho. Ele tem muitos funcionários, ele trabalha com construções altas. Então, ele teve que ir para essa cidade onde ele está com construções lá, e não lembrou desse compromisso. Aí minha irmã falou assim, mas eu vou com você, e nós fomos. Orando muito, clamando muito, mas naquele dia, algo aconteceu. Era 5 e pouca da manhã, eu estava muito aflita. Eu não estava conseguindo nem orar. E o Espírito Santo, ele usou o irmão Cid para me ligar e orar comigo. E ele orou cerca de quase 1 hora, ou mais de 1 hora, ele orando. E eu me acalmei e fui me arrumei para poder ir, porque a gente precisava ir cedo, porque daqui até lá é muito longe, e eles estão duplicando as vias, e às vezes a gente perde 2, 3 horas parados no caminho. E nós fomos, e o Senhor Deus abriu tudo. A estrada estava desimpedida do nosso lado para passar. E nós fomos, chegamos ao tribunal 12h em ponto, na hora da minha oração intercessória. Aí naquele momento ali, na porta do tribunal, eu e minha irmã, nós oramos, mas não oramos juntas, oramos no individual. Foi assim que o Espírito Santo me orientou, continuasse a oração espiritual, no individual, e nós oramos. Aí os advogados chegaram juntos, doutor Carlos, doutor Rafael, e entramos, sentamos naquele tribunal, só estávamos nós ali, e um juiz, e 2 advogados.
Mas aí o nosso advogado, o doutor Rafael, que é nosso irmão na fé, disse assim, daqui a pouco isso vai encher. E assim foi. E o Espírito Santo mandou sentar no canto, no cantinho, na última cadeira no cantinho. Eu sentei, a minha irmã sentou faltando uma cadeira para ficar perto de mim. Os advogados ficaram sentados ali. E eu comecei a orar, clamar, interceder. E um pavor tomou conta de mim. Eu senti a hora que os anjos malignos entraram dentro daquela sala. E eu comecei a orar, intensificar, parecia que eu via os anjos malignos. E ali eu comecei a orar, 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 clamar ao Senhor. E os advogados me chamaram para poder fazer a orientação, que a gente poderia sair dali da seguinte forma. Ele sairia inocentado, a sentença do primeiro juiz aqui da primeira instância cairia por terra, ou sairíamos dali com uma chance de processo ser julgado, ou sairíamos dali em silêncio total, sem resposta nenhuma. Essas eram as nossas 3 oportunidades. E eu só em silêncio, e sabendo que todos os irmãos estavam orando. E aí passou a hora, aquela presença do mal enchia aquela sala, e orando, orando, sentindo a presença, e clamando ao Senhor, clamando. E, de repente, o tribunal encheu, foi chegando advogados, foi chegando os juízes, desembargadores, e orando ali, clamando. A minha irmã, eu sei também que os advogados, mesmo ali, na preocupação deles, eles estavam orando, clamando. E aí começou os trabalhos, os julgamentos. No momento, o tribunal estava cheio, aí começou os trabalhos, aí eles começaram a anunciar que alguns casos não iriam ser atendidos naquele dia, seriam remarcados. O pavor tomou conta. Meu Deus, não permita que o nosso caso seja desmarcado. E eles foram falando que eles trabalham por números. Aí falaram os números, o nosso estava presente. E saíram aquela quantidade de gente. E ficou alguns trabalhos. Foram um total de 9 trabalhos. O caso do meu filho seria o penúltimo. E aí começou os trabalhos, os advogados das outras partes, né, que estavam ali para poder debater as sentenças dos outros juízes. Começou. Irmãos, foi horrível o que eu vi. Pessoas inocentes sendo rejeitadas. E foi aquilo. O pavor tomava conta. E eu sentindo a presença dos anjos malignos ali dentro, e orando, clamando. Minha irmã, Rosemary, os advogados, a gente olhava assim, o pavor tomava conta. E foi indo o primeiro caso, o segundo caso, o terceiro caso, o quarto caso, o quinto caso. No sexto caso, algo aconteceu, eu vi o sobrenatural de Deus. Foi como se eu estivesse sentindo a presença do Senhor e dos anjos dele entrando, expulsando Satanás ali, as hostes malignas. Eu senti isso. O tribunal mudou o aspecto. Os anjos maus tiveram que bater retirada. Quando um advogado, aquele homem é servo do Senhor, ele começou a falar, apresentando a paciente dele. Eles usam a palavra paciente, não cliente. E aquele homem começou a falar, algo sobrenatural aconteceu, porque não tinha nenhum anjo maligno ali mais, não tinha. E aquele homem apresentando a defesa da sua paciente, eles tinham 15 minutos para apresentar. Ele não usou nem os 15 minutos. Ele terminou a fala dele, o tribunal respondeu com um sim. Gente, foi algo impressionante.
O tribunal respondeu com sim, que o processo ia ser investigado a fundo, e ele saiu todo feliz. Aí foi a nossa hora. Quando os dois advogados, doutor Carlos e doutor Rafael, foram para a tribuna, eu não via eles ali, eu vi o próprio anjo do Senhor conduzindo tudo. E o ambiente estava diferente. E ali eles apresentaram a defesa do meu filho. Gente, não parecia que era o doutor Rafael falando. Não parecia. Parecia a voz do próprio Deus. Porque aquele homem, o nosso irmão, esse advogado, ele tem dificuldades na fala. E naquele momento ele falava claramente, abertamente, com poder na voz que vocês não têm noção. Naquele momento, meu coração se alegrou, se acalmou de uma tal forma que eu não soube explicar. Terminadas a fala dos advogados, quando o juiz Elimar Pinto recebeu a fala para poder passar, ele disse o mesmo que ele disse para o advogado anterior. Naquele momento, nós começamos a chorar, porque nós vimos o poder de Deus agindo. Irmãos, o que eu quero dizer para vocês é que nós somos muito fracos, mas o nosso Deus, ele é muito forte mesmo. Aquele tribunal, no final, ele estava lotado de anjos, na presença do nosso Deus. Deus ouviu a nossa oração. Por mais que a gente não consegue acreditar, porque a gente não consegue ver Deus, mas a gente pode sentir. E naquele momento ali nós sentimos, eu senti a presença do nosso Deus. Nós saímos dali, porque termina a fala. A gente tem que sair, a gente não pode ficar ali mais. Nós fechamos a porta e nós quatro, eu e minha irmã, os advogados, a gente só chorava, a gente só glorificava o nome do Senhor, porque nós vimos o agir de Deus. Nós saímos de lá, parecíamos que estávamos flutuando. A intervenção de Deus, ela é muito grande. Quando a igreja do Senhor se põe a orar. E naquele momento ali eu tive a certeza absoluta que meu filho não está sozinho. Eu não estou sozinho, nós não estamos sozinhos. Deus está no comando, porque Ele sabe que meu filho é inocente. E de alguma forma ele poderia ter feito o milagre ali completo. Ele poderia, mas ele não fez. Por quê? Falta algo, irmãos. Falta algo acontecer. E aí nós saímos de lá, viemos embora. Eu falei com a minha irmã. O Senhor Deus poderia ter inocentado meu filho ali naquele momento, mas falta algo, Rose. Falta algo. E nós viemos embora. E eu, com essa sensação maravilhosa, cheguei aqui, contei para meus pais que a gente mora num sítio e a gente mora perto um do outro, que tinha acontecido. Todo mundo ali agradecidos a Deus. E já chegamos em casa bem tarde. E o que acontece? Naquela noite, eu fui dormir por volta de 10 horas, porque já cheguei tarde, ainda fui preparar uma comida aqui para comer, porque eu estava em jejum o dia todo. Aí, 10 horas eu fui dormir. Quando foi por volta de 2, quase 3 horas da manhã, eu acordei. Acordei com uma cãibra que parecia que estava me matando. E a luta ali foi muito grande. Novamente eu senti a presença do inimigo me atacando. E a luta foi grande. Passei a madrugada toda naquela luta ali, até que eu senti novamente a presença do Senhor.
me curando daquela cãibra que tomava meu corpo. Se vocês não já sentiram uma cãibra, vocês sabem que é uma coisa horrível, parece que a gente está se atrofiando, parece que a gente está perdendo todos os movimentos do corpo, a dor é muito grande. Não doía só no meu corpo, no meu coração pulsava de uma tal forma que parecia que ele ia parar. Então eu queria ter entrado na sala na quinta-feira, não pude entrar porque eu não estava bem. E aí quando foi na sexta-feira, eu entrei, mas não pude contar para vocês o que eu estou contando agora. E ontem, antes da oração, eu queria contar, a Elisandra falou, não, deixa para contar amanhã, que a gente tem mais um pouco de tempo. E eu estou aqui dizendo para vocês que o nosso Deus é maravilhoso, nosso Deus ele é perfeito, nosso Deus é tudo. Mas eu esqueci de um detalhe. Na quarta-feira, quando eu acordei, bem cedo, para oração, a primeira palavra que me veio na mente, quando eu acordei, quando eu despertei, foi o Espírito Santo dizendo para mim, se creres, verás a glória de Deus. E eu passei o dia todo com esse versículo, não falei para ninguém, buscando crer. E eu vi a glória de Deus naquele tribunal. Eu vi. Mas como eu disse para vocês, falta algo. Não veio completo. Ontem foi o dia de eu visitar o meu filho. Quando eu cheguei lá, a gente se abraçou, começamos a conversar. Falei para ele o que aconteceu da audiência. Ele começou a chorar muito. Só que eu achei que ele estava chorando de emoção de ter visto a gente e tal. Foi também. Mas ele chorou muito porque ele tinha orado e estava orando e disse para Deus, momentos antes, diante da palavra do Senhor, ele falou assim, Senhor, se o Senhor é comigo, se o Senhor está aqui nessa prisão comigo, marca a audiência no tribunal para que as coisas se resolvam. Ele tinha feito esse pedido a Deus, porque ele sabia que ia ter audiência, mas ele não sabia quando. E quando eu disse para ele que a audiência já tinha acontecido e que o caso dele foi aceito para defesa, para análise completa, onde as mentiras vão cair por terra, meu filho ficou parado, só chorava agradecendo a Deus, porque ele teve a certeza absoluta que Deus é com ele, que Deus o perdoou de ter ele quebrado a lei de Deus. E ali ele só chorava, chorava, chorava. Eu disse para ele assim, meu filho, Deus poderia ter feito um trabalho completo naquele dia, mas ele não fez porque falta algo. Falta algo. E ele começou a pensar e chorar, chorar. Ele disse assim, falta eu pedir perdão, mãe. A senhora pedir perdão à minha família por tudo que eu vim causando para vocês esses anos todos. Meu Deus, foi a coisa mais linda, porque algum tempo antes o irmão Sidney disse assim para mim, Maria Regina, eu não vou saber falar as palavras dele certinho, mas ele pode me corrigir aqui agora. Era preciso, assim, o meu filho arrepender para que realmente o Espírito Santo tivesse agindo nele por completo. E eu fiquei com isso guardado no meu coração e orando a Deus para que o Espírito Santo se manifestasse nele, sem eu ter que provocar alguma reação assim para ele pedir perdão. E quando foi ontem, isso aconteceu naturalmente. E eu me lembrei do irmão Cid falando comigo. E fiquei assim, irmãos, radiante de ver o poder de Deus agindo. Meu filho ali pedindo perdão, se reconhecendo pecador, miserável, causador de tanta tristeza e dor há 31 anos para comigo. Irmãos, então eu vejo assim o poder de Deus agindo.
mas ainda falta mais, eu sei que falta. A minha família, ela é muito complicada. Eu tenho 3 irmãs que não são adventistas e ela nos ataca o tempo todo, o tempo inteiro. Ataca a mensagem adventista, me ataca como adventista. Então eu sei que Deus também quer agir na vida dessas meninas, dessas mulheres, para salvação. Então, o tempo que meu filho ainda está lá é o tempo da restauração da minha família. Não só da minha família, mas de todos aqueles a quem o Senhor Deus nos uniu nesses últimos tempos. Em um só propósito: oração. Oração. A oração é a chave da vitória. Então, se vocês já têm uma fé do tamanho de um grão de mostarda, essa fé a partir de hoje será aumentada para a honra e glória do nosso Senhor, porque Ele está nos preparando para o céu. E o que está por vir é algo muito pesado para nós. Nós vamos depender de uma fé absoluta da qual a gente não consegue entender. Mas as preparações já estão acontecendo. Nós estamos vivendo no grande conflito entre o bem e o mal. E o mal tem se manifestado poderosamente. Ele tem vindo através de uma enfermidade, ele tem vindo em ataques nas famílias, ataques nos irmãos na igreja, ataques cá no mundo, cá fora. E o Senhor Deus está preparando um povo. E esse povo, ele veio a partir da sala 57, que distribuiu em braços as pequenas salas de orações, que estão fazendo a diferença na vida de todos. Eu digo que aqui é o fim do mundo, sul do Espírito Santo, num sítio, num lugar onde não tem sinal de telefone, só sinal de internet. Eu encontrei vocês e vocês me encontraram. E olha a revolução que está na minha vida hoje. Então, irmãos, que nós possamos continuar firmes na presença do Senhor. Aconteça o que acontecer. Meu filho ainda está lá, naquele lugar. Eu quase desmoronei por esses dias, mas o Senhor Deus não permitiu. Ele continuou enviando anjos para sustentar a minha fé. Então, que nós possamos sustentar a fé um dos outros até a volta de Jesus. Meu filho não está em situação boa. Eu estou com medo, porque a galeria onde ele está, o bloco, é chamado pavilhão, tem muitas galerias. E eles estão em rebelião. A polícia e eles estão em rebelião, porque eles estão sendo oprimidos pela polícia. É uma situação muito triste lá. Meu filho está com muito medo, mas ele falou assim: mãe, eu sei que o Senhor Deus está aqui. Por quê? Porque quando uma galeria ela não aceita o que é colocado para eles lá, todas as galerias, eles precisam se unir àquele homem que se tornou revolucionador em rebelião. E eles estão fazendo greve de fome, porque alguns direitos deles foram tirados, porque muitos presos foram colocados para o semiaberto, e aqueles que achavam que estavam no direito ainda não receberam esse direito. Então, eles estão fazendo manifestação, e a manifestação dentro de um presídio não é legal. É perigoso, muito perigoso. Meu filho está com muito medo. E aqueles que pertencem ao Senhor estão com muito medo. Aonde meu filho está, ele diz que tem muitos homens tranquilos. Eles têm se unido em oração. A mensagem adventista está sendo pregada ali para eles. Mas também tem muitos homens ruins. Eles estão lá em 14 homens. Então há uma divisão e ele está com muito medo. A situação lá não está boa nesse pavilhão. Então, eu peço aos irmãos que continuem orando.
E no momento certo, eu sei que o Senhor Deus vai agir para tirar meu filho de lá e tirar os inocentes também que estão lá com ele. Então, esse é o meu começo do testemunho que eu vou dar muito em breve, mas ele será amplo. Ele glorificará cada vez mais o nome do Senhor. Eu agradeço vocês por terem me ouvido e peço ao Espírito Santo que continue atuando nas nossas vidas. E eu quero orar com vocês agora. Querido Deus, maravilhoso Senhor, digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, de toda adoração. O Senhor conhece os teus filhos, o remanescente fiel. E o Senhor sabe que ele está aqui, mas ele também está espalhado em toda a face da terra. Nesse momento, Senhor, eu quero te pedir, Pai, humildemente, que o Senhor nos fortaleça a todos. Que o Senhor continue segurando nas nossas mãos. Que o Senhor continue intervindo na nossa vida e na vida do nosso familiar. Que o Senhor continue, Senhor, nos sustentando até a tua volta. Sabemos que os dias são difíceis, mas nós sabemos que o Deus Espírito Santo está do nosso lado, agindo e nos direcionando, nos batizando com teu santo poder a cada momento para não desistirmos. Ó Senhor, tu conheces os nossos corações, tu conheces as nossas petições, tu sabes que nós precisamos desses milagres atendidos para fortalecer a nossa fé, para que o testemunho do Senhor na nossa vida seja completo. Por favor, Deus, visita cada um de nós agora. Visita teus filhos sobre toda essa terra. Dá-nos o poder que tanto almejamos, que é o derramamento do teu Santo Espírito, para apressarmos a obra e o Senhor voltar para nos levar para casa. Entregamos no teu altar a nossa vida e a vida de toda a nossa família. E te pedimos, Senhor, aumenta a nossa fé. Repreende toda ação do inimigo na vida daquele nosso familiar que ainda não se rendeu ao Senhor, não entregou ao Senhor a sua vida. Que a tua obra, Senhor Deus, na vida deles sejam contempladas pelo nosso olhar. Por favor, Jesus, nos ajuda, porque queremos ir para o céu com toda a nossa família. Por favor, Deus, permaneça conosco nesse dia e que a nossa vitória seja completa. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aonde nós nos rendemos a todos. A ti. Amém, amém e amém. Obrigada, irmãos, por esse momento. Amém, irmã Maria. Glória a Deus. Irmãos, está falhando ainda meu microfone? Não, tá Não? bom. Tá bom. Irmã Maria Regina, com certeza a sua oração chegou ao trono de Deus. Ele ouviu e atendeu, e nós dizemos amém. E a gente sabe a luta que você passou, que a gente também ora junto, já tem quase um ano, né? E esses últimos dias, eu até comentei, acho que foi com o irmão Círio, com mais uma irmã, que a dor, assim, que você estava sentindo, parece que eu também estava sentindo, né? Porque a gente se coloca no lugar do próximo, porque a gente também tem filho, né? Que nem eu vi a irmã Rita falando ali do filho dela. Eu já passei muito isso também com meu filho, devido à bebida, né? Mas hoje, eu posso dizer que ele não está liberto, que nem ele chegou agora, né? Mas não que nem ele chegava antes, todo embriagado, ficava muito tempo fora. Agora ele sai pouco e já volta. Saiu era meia-noite, chegou agora, uma vez a semana, mas antes era direto isso, e festas com droga, tudo, né? Então vale a pena a gente pagar o preço na oração, no jejum,
E eu sou muito grata a Deus pela vida da irmã Maria, que através dela, isso também desperta a gente a interceder pelo outro. Eu me comovi bastante com o pedido da irmã Rita também, que ela pediu que eu ore pelo filho dela, Eduardo. Eu imagino que ela passa. Então, que a gente carregue a cruz do nosso irmão, né? Porque quando você pega a dor do teu próximo, as nossas dores, elas se sentem mais leve, né? Você vê que fica mais fácil de você levar a cruz, quando você leva a cruz do outro, né? Então, eu sou muito grata por essas coisas que acontecem, que nem o sofrimento da irmã Maria é muito grande, ainda ele é inocente, mas em tudo isso Deus tem um propósito, e Deus ouviu a nossa oração. Eu sei que muito breve o Rubens Alexandre vai estar aqui nessa sala 57, eu creio, dando testemunho dele, e muitas mães vão ser impactadas com esse testemunho. Eu agradeço muito a Deus por esse momento, nós estamos aqui aprendendo, né? E agora eu gostaria de passar por irmão Sidney, fazer a oração final, né? E ele dá continuidade. Pode ser, irmão Sidney? Pode. Tem a irmã N aqui, a irmã N A Ângela. Marli, lá da sala nossa, da Manancial, e da irmã Bel, se ela quiser orar. Isso que eu E ia. a irmã Edna também, a nossa amiga Edna, Maria Edna, não sei se ela já saiu, também pode orar, né? Isso. Tá bom, começa por quem? A irmã Eni, bom Posso dia, irmã começar? Eni. Bom dia. Você Bom pode dia a todos. orar, fazer sua oração, seu pedido, e já orar assim e pronto. Tá, vou orar então. Querido Deus, grandioso, maravilhoso Deus que habita nas alturas dos céus, habita com cada um de nós também. Toda a honra e toda a glória seja dada somente a Ti, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Neste momento, Senhor, eu venho agradecer ao Senhor todas as bênçãos derramadas sobre cada um de nós aqui da família da Sala 57. Pai querido, na verdade eu quero clamar ao Senhor, ó Pai, pedir socorro ao Senhor. Ó Pai, minha família está muito afastada de Ti. Isso está me preocupando demais, Senhor. Venho pedir o batismo do Teu Santo Espírito, ó Deus. Levante a minha família, Senhor. Levante minha filha, meu esposo. Levante a mim, Senhor Deus. Nós não queremos perecer nesse mundo, ó Pai. Não permita, Senhor, que nada nesse mundo venha tirar-nos do Teu caminho. Ó Pai, que Teu Santo Espírito nos acompanhe diariamente, Senhor. Derrame sobre nós, Senhor, o Teu Santo Espírito. Nos levante, ó Pai. Afaste Satanás da nossa família, Senhor Jesus. Não só da minha casa, mas da casa dos meus irmãos também. Que testemunho bonito dessa irmã, Senhor Deus. E eu sei que o Senhor dará vitória para ela também. Visite o filho dela, Senhor Deus. Dê a paz no coração dele e a certeza da vitória, Senhor. Acalenta o coração dessa nossa irmã, Pai. Não é fácil o que ela está passando. Às vezes a gente pensa que está passando problemas, mas esse problema dela é bem pior do que o meu, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia dela, do filhinho dela, Senhor. De toda a família que sofre, ó Deus. Esteja com cada irmão meu que está sofrendo aqui na sala também, que precisa, Senhor, da Tua presença. Pai querido, visite cada um. Acalenta o coração de cada um, Senhor Deus. E que Teu Santo Espírito, ó Pai, dê forças a cada um de nós para suportar o que nós temos que passar nesse mundo. Neste momento entrego cada um, Senhor, no Teu trono, Pai. Atenda nossos clamores, nossas orações e tem misericórdia de nós. Perdoe os nossos pecados, ó Pai, que são muitos. É em nome do Seu Filho amado Jesus que eu peço e agradeço. Amém.
Irmã Eni, a sua oração chegou como um cheiro suave ao trono de Deus e ele ouviu e atendeu. Amém. E nós dizemos amém. Amém. E você logo vai poder dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. É o que eu mais quero, amém. E a irmã medita no Salmo 28, tá bom, irmã? Tá bom. Obrigada, irmã. Que Deus abençoe e seja sempre bem-vinda. A sala aqui é Amém. 45. Quando você não puder entrar lá na Manancial, que também é às 4. Uhum. Tá bom, irmã? Deus abençoe. Amém. Eu pus meu celular para despertar, mas ele estava carregando no banheiro, eu não ouvi. Vai entrar às 4. Mas estou aqui. Amém. Seja bem-vinda. Nós amamos você, viu? Amém. Eu também. Obrigada. Amém. Irmão Cid, pode agora fazer a sua oração, orar por todos, e você conclui. Maria Edna vai orar. Ela tá, a irmã Maria Edna está aqui ainda? Oi, vocês estão me ouvindo? Tá aí, amiga? Vocês estão me ouvindo, amiga? Tô ouvindo sim, um pouquinho baixinho, mas dá para ouvir. Peraí, que eu tô com o telefone horrível, mas... né? Tá ouvindo agora? Isso. Então. Pode fazer seus pedidos e sua oração, irmã Maria Edna. Antes de orar, eu quero agradecer a Deus por estar aqui na sala 47, né? Porque 45 aqui. 45, porque da sala 57 já mudei para 40. Agradecer a Deus porque eu tenho passado muitas dificuldades e ouvindo essa irmã aí, né? Cada dia a gente vê um testemunho tão maravilhoso, né? De fé dela estar com seu filho, né? Mesmo inocente, e eu ali ouvindo ela, o clamor dela, ouvindo o testemunho. E eu falei, Senhor, esse menino é inocente, mas ele está lá e Deus vai levar pessoas, Senhor, lá dentro daquela cela, mesmo com tanta dificuldade de perigo que ele está correndo, mas que venha ser luz,